Bom, boa tarde, pessoal. Já em benefício daqueles que entraram, vamos agilizando por aqui. Queria agradecer quem está acompanhando. Nossa expectativa é fazer um bate-papo aqui super dinâmico no período de 1 hora até às 19, se possível. O intuito é trazer aqui a resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, resolução 500, publicado semana passada, dispondo sobre o sistema de logística reversa de embalagens em geral no Estado. Para tanto, contamos com a doutora Annelise, promotora de justiça, uma referência na pauta ambiental no Brasil, não só no Ministério Público, mas em debates que envolvem as questões legais, ambientais. Então, é um prazer tê-la aqui, doutora Annelise, muito obrigado. A Daiane Zagonel, que é coordenadora do Programa de Gerenciamento de Resíduos da FEPAM, o órgão ambiental gaúcho, e a Daiane teve uma participação particular aqui, inclusive antes de começarmos aqui, a gente estava brincando, se a Norma tem uma mãe, ela está aqui entre nós, e se ela tem um pai, ele chama Tiago. Então, queria agradecer aqui o Tiago também, que é um executivo do Conselho de Meio Ambiente, da Federação da Indústria, do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tê-los aqui, para mim, é um privilégio, e o exercício aqui que a gente geralmente faz é de informar. Então, sem juízo de valor, seus entendimentos, e antes de começar e passar a palavra diretamente para a Daiane, eu queria deixar um registro público aqui, cumprimentar o Estado pela norma, que é aquela norma do feito, está feito. Poderíamos ter feito antes, discutimos, sim, mas está feito. A norma está publicada, tem uma adesão às regulações estaduais, extrema coerência de formas de implementação. Naturalmente, tem a discussão das plataformas, das ferramentas, do sistema, para tornar mais pragmático, mas fato é que o Estado do Rio Grande do Sul se une a outros estados, como São Paulo, Paraná, Piauí, Mato Grosso do Sul, Amazonas, entre outros, que regulamentaram a logística reversa no âmbito estadual. Então, eu queria aqui, já indo direto, para que a gente possa aproveitar esse momento para aprender cada vez mais aqui também sobre essa matéria, passar para a Daiane, reiterando os agradecimentos. Daiane, a palavra é sua, obrigado de novo e parabéns aqui. Eu sei que os três, um fala do outro, mas eu sei que os três aqui tiveram uma participação ativa, não de hoje, nessa norma, e sempre buscando ali a convergência, um debate qualificado e que, sem dúvida alguma, atende ao território gaúcho, atende a todas as empresas que lá colocam produtos, lembrando que a logística reversa não se limita ao objeto de licenciamento, isso eu faço questão de colocar. A logística reversa é do produto que chega no Estado, independentemente de onde ele esteja instalada, a unidade fabril. Então, o Estado tem a sua norma, tem a resolução, e a partir de 24 começa a implementação do sistema, né? Porque a operação da logística reversa, muitas empresas já vêm implementando em território gaúcho, seja por compromisso com a Política Nacional de Resíduos, seja por efeito da discussão do debate extrajudicial e judicial, que a doutora Annelise certamente vai abordar aqui conosco, trazer, né, o olhar, então, que chama a atenção para o Estado também, estão demonstrando que vem, no tempo, trazer a sua contribuição para a regulação. Daiane, a palavra é sua e, mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Fabrício, pela grande introdução a todos nós. Eu tenho uma apresentaçãozinha, assim, mas vou falar um pouquinho antes, assim, da resolução em si, né, do trabalho que foi feito. Ela iniciou, acho que em 2020, assinado pela ABS, que ela teve interesse, né, em trazer aqui para o Estado algum regramento, né, específico, não só ao nível federal. Então, foi criado um GT, com diversas entidades, FEPAM, SEMA, FAMURS, a FEComércio, ABS, Tribunal de Contas, Ministério Público. E aí nós, com muito trabalho, ouvindo muitos outros estados e outras entidades, a gente propôs, então, uma minuta de resolução ao CONSEMA, que depois ela foi encaminhada ao CONSEMA, e aí o CONSEMA também trabalhou nela, com a coordenação do Tiago, né, de revisar essa minuta, de atualizar com a legislação, porque nesse período, né, vieram novos decretos foram revogados, algumas coisas foram alteradas,
e a gente foi ajustando, ela foi para consulta pública, né, além de todas as entidades que nós ouvimos durante todo o processo e envolvidos, ela ainda foi para consulta pública, tiveram alguns ajustes e foi publicado, então, agora no mês de dezembro, a Resolução 500 de 2023. Então, me apresentando um pouquinho, apesar do Fabrício já ter feito a apresentação, né, eu sou engenheira química, trabalho na FEPAM, sou analista da divisão de licenciamento e fiscalização também, das áreas de resíduos e coordeno esse programa de gerenciamento de resíduos no qual eu me envolvo com essa parte de logística reversa. Por isso que daí a ligação da FEPAM e a SEMA, né, com as normativas é através do programa na área de resíduos. Falar um pouquinho, eu entrei já direto aqui nos certificados e as questões de como comprovar a logística, mas eu acho que é importante falar um pouquinho antes também do que seria essa, né, resolução SEMA. Ela se aplica a todos os produtos, embalagens de produtos que foram colocados no mercado, né, e foram gerados resíduos lá no final, lá pelo consumidor. A gente está tendo alguns questionamentos ao resíduo da indústria, né, embalagem gerada pela indústria. Não, essa não se aplica. A embalagem da indústria é a responsabilidade da própria indústria. Essa resolução, ela se aplica àquela embalagem que chegou do produto lá no consumidor e acabou indo geralmente para coleta seletiva ou quando alguma indústria implementa algum sistema de logística próprio, com ecoponto específico, às vezes, de retorno da garrafa PET, o retorno do vidro, é aí que entra essa aplicação dessa resolução SEMA. Então, ela é bem específica para essas embalagens que são geradas após o consumo pela população daquele produto. Né? E como que ela foi criada, né? A resolução, ela está com base na legislação federal e a legislação de outros estados também. A gente se baseou muito no que já foi feito em outros estados, conversamos com outros estados para saber o que deu certo, o que não deu, qual é a linha, né, de que a gente possa seguir, né, tentando ser mais assertivos. Então, a gente definiu, inclusive, optou por ser uma resolução e não um decreto estadual, e sim uma resolução para iniciar, para dar o primeiro passo. Né? A gente sabe que é um primeiro passo recente, né? E a gente vai ter ainda melhorias, ainda vai ter sistemas, a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente. Né? E a resolução, ela define quem tem a obrigação, né, de implementar esse sistema, que são a indústria, né, que produz, fabricantes, os distribuidores, o comércio, que tem a obrigação de gerir esse sistema, né, assim como também tem a responsabilidade de cooperativas, centrais de triagem e do próprio consumidor nesse processo. Então, ele envolve muitos entes, né, cada um com a sua responsabilidade. E tem metas, né, a resolução prevê metas. A gente não quis colocar nessa resolução uma meta específica para o Estado. De início, a gente colocou que, no mínimo, tem que ser atendida a meta a nível federal. Então, aqui no Estado, no mínimo, atualmente é 22%, né, de retorno, né, do que foi colocado no mercado, 22% de embalagens têm que ser retornadas comprovadamente para reciclagem, né, ou destinação ambientalmente adequada. E como que vai se comprovar isso, né? Então, a gente precisa saber quanto de produto que foi colocado no mercado. Então, as empresas vão declarar isso, quanto que colocaram no mercado gaúcho, e através da declaração delas também de quanto que elas retiraram de resíduos, né, equivalentes. Ou seja, uma indústria que coloca um produto com embalagem de vidro, ela tem que retirar de vidro, né? Que coloca de embalagem de plástico, ela tem que retirar o resíduo de plástico. Então, é equivalente, né, ao produto, né, ao material do produto. E como ela vai comprovar isso? Então, a gente tem aqui, na verdade, 3, né, itens principais. Um deles são certificados de logística reversa. Né? Os certificados, eles são previstos em norma federal. O órgão estadual aqui não vai emitir certificado, a gente não vai acreditar certificados, a gente vai aceitar certificados emitidos pelo Ministério do Meio Ambiente, acreditados por eles, né, e já regrados em legislação federal. Então, esse já tem previsto aqui no decreto 11.413 de fevereiro desse ano, que já prevê alguns certificados e eles serão aceitos aqui no Estado. Além dos certificados, que eles são voltados muito para entidades gestoras, né, podem ser aceitos também as notas fiscais eletrônicas e o certificado de destinação final de resíduos, o CDF, emitido através do sistema MTR online. Então, o princípio que a gente trouxe, vou passar até para o próximo, que foi a questão do MTR, inclusive depois dessas consultas, a gente fez uma alteração na minuta e incluiu esse parágrafo 1º e o parágrafo 2º, porque o MTR em si ele vem gerando muita polêmica em relação às cooperativas, às centrais de triagem, que ainda não têm capacidade técnica e nem financeira de acessar um sistema, de implementar o MTR, mas eles emitem notas fiscais.
Então, em encontro com a legislação federal, com o que o Ministério do Meio Ambiente vem trazendo, nós colocamos um prazo, então, o mesmo prazo a nível federal nós vamos aceitar aqui, de adequação dessas cooperativas, centrais de triagem, e enquanto eles se adequam, a gente aceita nesse prazo ali, conforme o parágrafo 2º, somente as notas fiscais. Então, depois de um período, depois desse prazo, você, os 2 documentos juntos, o CDF e a nota fiscal para comprovação. E num período de transição, apenas a nota fiscal. Eu trouxe um pouquinho do MTR, que a gente vê que depois dessa resolução também a dúvida é grande em relação ao sistema. Então, aqui está um link de acesso ao sistema. Eu trouxe um pouquinho aqui a carinha dele, né, como é que é o sistema. Ele é um sistema direto na internet mesmo, né, não é um aplicativo, você acessa por ali. Ele tem uma portaria FEPAM que regra, né, a portaria FEPAM 87 de 2018. Ele é um sistema gratuito, né, pode se cadastrar e utilizar, não tem custo algum para nenhum dos usuários. E dentro do sistema MTR, então, o gerador do resíduo, ele vai se cadastrar, assim como o destinador, e todo resíduo que tiver movimentação no estado do Rio Grande do Sul, ou de dentro para fora do Rio Grande do Sul, ele tem que ter esse registro, esse MTR acompanhando a carga, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Esse documento, então, ele tem que acompanhar a carga, ele é emitido pelo gerador, ele vai estar nesse documento dizendo quem é o destinador, qual é o resíduo, qual é a quantidade, né, para onde ele está indo. E após, a gente tem um segundo documento, que é o CDF, que no caso da resolução, né, a questão de embalagens é o mais importante, né, que é o que comprova o destino do resíduo. Esse CDF ele é emitido pelo destinador. Então, o destinador, quando ele receber o resíduo lá para reciclagem, ele vai dar um ok no sistema de que ele recebeu aquele resíduo naquela quantidade e vai ser emitido o CDF em nome do gerador. Então, o CDF é um documento que vai ser dito, né, pelo destinador que recebeu determinada quantidade de resíduo, qual que é o resíduo, quem que destinou para ele e qual a tecnologia que ele aplicou para destinar esse resíduo. Né? No caso das embalagens, a gente fala muito da reciclagem, né? Então foi para a reciclagem, o reaproveitamento. E aqui na portaria do MTR também, ela tem no artigo 4º, alguns empreendimentos que são desobrigados do sistema MTR, e que eu achei importante trazer porque envolve a questão das embalagens em geral. Então, o MTR ele é desobrigado na questão da coleta pública, né, o serviço público de coleta de resíduos sólidos urbanos. Então, o caminhão porta a porta, ele está desobrigado de ter o sistema MTR, ele coleta o resíduo, porém ele leva para alguns locais, como centrais de triagem, estações de transbordo, classificação e seleção, que são as coletas seletivas. Então, a partir desse ponto, onde o resíduo chega e ele é consolidado e é triado, a partir dali é obrigatória a emissão do MTR. E é a partir dali que a gente vai utilizar o rastreamento para a comprovação da logística reversa de embalagens. Um outro ponto que também é desobrigado, né, da emissão do MTR são os ecopontos ou PEBs. Mas eles entram também na mesma questão, no momento que esse resíduo chega em um outro ponto para consolidar a carga, como um transbordo, aí ele precisa de ser emitido o MTR. E além, né, do MTR e o CDF, para conhecimento também existem as declarações, que são declarações de movimentação de resíduos, onde todo gerador e destinador tem que declarar no sistema a quantidade de resíduos geradas e recebidas, né, a cada trimestre. Então, isso é uma ferramenta também importante para o Estado, por uma questão de gestão. Então, através dessa DMR, a gente consegue ter uma gestão do Estado de quantidade de resíduos que foram destinadas, que foram geradas, para que tecnologia elas foram. Então, é importante, né, a alimentação desse sistema, principalmente, né, além da emitir MTR, alimentar as declarações, que são as DMRs. E agora eu vou aplicar um pouquinho, né, o MTR para a questão das embalagens. Eu trouxe 2 casos. O caso 1, que seria o mais simples, mas eu acho que é o menos comum, né, pelo dia a dia que a gente vê das cooperativas, que é quando o gerador, que seria a cooperativa, a central de triagem, destina direto para uma empresa de reciclagem. Então, o gerador vai emitir um MTR, dizendo qual o resíduo, para onde ela está enviando, e o destinador vai emitir um CDF, em nome da cooperativa, com a quantidade de resíduo e a tecnologia que ele aplicou para aquele resíduo. Então, esse CDF que foi emitido pelo destinador, ele vai ser apresentado ao órgão ambiental junto com a nota fiscal para comprovar que aquela massa de resíduos realmente foi para a reciclagem, o atendimento da meta de logística reversa. E o caso 2, que eu acho que é a realidade maior, quando a gente tem aquelas empresas intermediárias, que as cooperativas vendem para um intermediário que consolida a carga e que depois vai chegar num reciclador.
Então, nesse caso 2, a gente teria 2 MTRs ou mais, dependendo das empresas intermediárias. Então, cada gerador para destinador emite o seu MTR. E teremos CDFs também no sentido inverso. Então, o destinador final vai emitir um CDF para a empresa intermediária, que vai emitir outro CDF para o gerador. E aí, para comprovar a destinação final dessa massa de resíduos, vai ter que ser composta pelos 2 CDFs, no caso dali, 2 ou 3 CDFs. Assim como nota fiscal, é o mesmo caminho da nota fiscal, né? Então, do gerador para o intermediário também tem uma nota fiscal, e do intermediário para o destinador teria outra nota fiscal. Então, seria o mesmo número de notas fiscais e o número de CDFs para compor aquela mesma massa de resíduos, porque ele não vai direto para a reciclagem, ele passa ainda por empresas intermediárias. E o cadastro no sistema, esse é outro ponto importante, que depois que a gente implementou isso, a gente foi fazer busca e ver como é que estava o cadastro, e a gente verificou alguns erros de cadastro, né, assim como cooperativas cadastradas no sistema como reciclagem, por exemplo, né, só que as cooperativas, elas não fazem reciclagem, elas fazem a triagem, né, do resíduo, quem faz a reciclagem é a indústria da reciclagem. Então, eu quis destacar um pouco aqui também isso, que o cadastro é importante no sistema, o cadastro correto, para a gente também ter informação e ter a correta quantificação, né, desse resíduo. Então, as centrais de triagem, as cooperativas, eles se cadastram tanto como gerador ou destinador, e a tecnologia deles é triagem com armazenamento. Assim como as empresas intermediárias, aqueles que só recebem o resíduo, consolidam carga para revender, eles também são triagem com armazenamento. E as empresas de reciclagem, que estão lá na ponta, que vão receber o resíduo e realmente incorporar ele no processo produtivo ou fazer novos produtos, esses sim têm a tecnologia de reciclagem. E agora o segundo ponto, que achei importante trazer também, que tem levantado muitas dúvidas e questionamentos, recebemos ele no órgão ambiental, é a questão do cadastro, que ele traz na resolução CONSEMA, né, a previsão de ter um cadastro. Então, qual é o conceito desse cadastro, né? Seria os sistemas de logística reversa, tanto no modelo coletivo, que é a entidade gestora, quanto o modelo individual, que é o caso em que uma empresa não quer participar de uma entidade gestora e quer fazer a sua própria logística reversa, independente de outras empresas, né? Ambos esses casos, eles têm que elaborar um plano de logística reversa. A resolução já prevê uns itens mínimos que esse plano tem que conter e vai realizar o cadastro no órgão ambiental estadual. O órgão ambiental estadual vai emitir um certificado de cadastro de logística reversa, vai estar nesse certificado dados, metas relacionadas ao plano que foi apresentado, e anualmente essa empresa vai ter que apresentar um relatório anual de desempenho, que está previsto na resolução, que seria até dia 30 de junho de cada ano, com as informações e os dados do ano anterior, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. E esse cadastro, ele atualmente, né, trouxe até o artigo 16 aqui, que é o que define, né, e dá um prazo de 120 dias para o órgão ambiental publicar esse cadastro. A gente está em estudo desse cadastro já há muito tempo, né, em consultando outros estados para ver que sistemas eles estão utilizando, conhecendo os sistemas de outros estados. E recentemente o Ministério do Meio Ambiente, ele criou um grupo que ele chamou representantes de todos os estados, no qual eu participo, para verificar o que está acontecendo em cada estado, com o objetivo de criar um sistema único a nível federal, para todos os estados utilizarem o mesmo sistema junto com o Ministério do Meio Ambiente, e não termos mais sistemas individualizados. Então, a partir desse passo que teve do Ministério do Meio Ambiente, nós resolvemos não adotar, então, um sistema novo, não implementar um sistema como alguns têm o SysRev, que foi elaborado pela Abrampa, ou algum outro módulo do sistema MTR, por enquanto não. Então, nós vamos adotar o próprio sistema de licenciamento que temos hoje, que é o Sistema Online de Licenciamento Ambiental, o SOL, e através dele criar um sistema de cadastro ali dentro, onde ele tem acesso público, né, assim como os processos de licenciamento são públicos, esse cadastro também tem acesso público, né, e ali vai ser apresentado o plano, vai ser emitido o certificado, vão ser apresentados os relatórios anuais de desempenho, num decorrer dessa transição, até a gente ter um sistema que acreditamos, né, que seja único a nível federal e para os estados. Então, nós achamos que a melhor forma de a gente ter um sistema e um cadastro o quanto antes, né, de não demorar tanto para implementar ele, e a gente ter essas informações, né, de ter centralizado isso. Então, nós estamos, tanto eu quanto o FEPAM e a SEMA, representantes da SEMA, a gente está elaborando uma minuta de portaria
para regrar esse cadastro. Então, vai ser uma portaria conjunta SEMA-FEPAM, regrando esse cadastro, e a implementação dele no Sistema Sol. Hoje, a gente está trabalhando com essa portaria, inclusive, concomitante à resolução com o SEMA, que saiu agora, 500 de 2023. Mas, devido a todas essas alterações de decreto e legislação, a gente resolveu parar um pouco, esperar para ser publicada a resolução com o SEMA, e agora sim a gente vai retomar a revisão dessa portaria, para acreditamos que em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, a gente já tem esse cadastro implementado. Mas a gente quer revisar ela ainda para estar de encontro com o que foi publicado agora na resolução com o SEMA, e ter esse cadastro, pelo menos temporário, né, para que a gente possa ter todo esse controle aqui no Estado. Acho que seria isso. Muito bom, acho que deu uma bela esclarecida, acho que do todo aí que vocês estão desenhando. Tem algumas dúvidas, mas vamos aproveitar aqui o embalo. Já vou emendar para a doutora Annelise, e aí depois para o Thiago, e aí a gente faz um bate-bola. Mas, assim, ficou muito claro a preocupação de vocês de não criar algo para depois não ter braço, como executar. Então, estou entendendo que estão fazendo de forma cadenciada, com a própria estrutura, sistema, e buscando integração. Né? Não algo que é uma crítica do próprio setor privado, que você fala, Paraná é um negócio, São Paulo é outra, Mato Grosso do Sul é outro, e aí você tem um custo de governança, custo administrativo, custo Brasil, que não faz sentido, né? Sendo que você podia dar um enter e vai para cada estado, cada estado tem o seu reporte com base nos resultados feitos. Então, muito, muito obrigado, parabéns pelo trabalho da doutora Annelise, promotora atuante. Agora a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Fabrício Soler. Queria saudar muito especialmente a engenheira Daiane Zagonel, a quem eu admiro muitíssimo pela condução desse trabalho que resultou na resolução 500 de 2023. Também o engenheiro Thiago Pereira Neto, pela Fiergs, que tem também se envolvido completamente nessa discussão desde o início, e que são, sim, os responsáveis pelo êxito na publicação da resolução. Então, pelo Ministério Público, nós temos que manifestar a nossa admiração pelo trabalho da Iene e do Thiago, porque aqui no nosso estado esse convencimento não foi fácil. É importante salientar aqui, pelo menos olhando de fora, olhando pelo Ministério Público, que havia uma grande insegurança de parte dos setores industriais, das empresas, né, as prefeituras, muita dúvida de como que isso ia ser implementado, de como que isso ia ser cobrado. Em alguma medida, isso vinha sendo interpretado como um custo adicional a todas aquelas obrigações que já fazem parte do licenciamento ambiental. Então, o Thiago vai poder dar o depoimento dele, mas eu tenho certeza que foi muito difícil ele conseguir convencer também que essa é uma realidade do Brasil, que o Rio Grande do Sul teria que também implementar a sua própria legislação de logística reversa, a exemplo do que tantos outros estados já executaram. O doutor Fabrício mesmo citou alguns estados aqui, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Piauí, São Paulo, né? Então, em diferentes formatos, né? Então, alguns optaram por decretos, outros por resoluções. Então, assim, nesse meio tempo também uma insegurança no âmbito do país, porque com a mudança do governo federal, essa legislação federal também foi alterada, de maneira que, de certa forma, foi importante o Estado do Rio Grande do Sul não ter se precipitado tanto. Então, nós tivemos a oportunidade de amadurecer os modelos aqui internamente, de se acompanhar essa legislação federal que foi alterada, especialmente esse último crédito de ações estruturantes, que era uma figura que não existia no decreto do governo anterior, e agora passou a ser encampada também. Então, o nosso Estado, me parece, ele produziu uma resolução que está bem harmonizada com o contexto nacional, né? Queria salientar um ponto, porque a Daiane, ela falou super bem, falou sobre quase tudo, então eu só vou pensar aqui alguns assuntos para o público que está nos assistindo, que são questões muito importantes. Por exemplo, a participação do varejo, tá? Que no Acordo Setorial de Embalagem Geral,
que é aquele acordo lá de 2015, ele não trazia muito claramente as obrigações de todos os atores. Ficavam algumas coisas meio soltas de quem é que iria realmente executar, operar, algumas lacunas conceituais. E agora, essa resolução, assim como o fazem outros estados, ela equipara a fabricante os detentores de marcas próprias. Então, esse é um aspecto muito interessante que a resolução aborda, porque a gente pode ter um grande supermercadista que comercializa produtos em embalagem com a sua logomarca. Então, esse comerciante que no formato do acordo setorial, ele ficava ali um pouco diluído, mais ou menos gerenciando PEVs, né, numa situação que sempre foi conflituosa, até onde que a indústria deveria se envolver financeiramente, até que ponto o comércio, uma situação meio vaga, agora ele passa a ser expressamente equiparado a fabricante. Então, isso vai certamente produzir uma grande movimentação no âmbito do grande varejo do estado do Rio Grande do Sul, as grandes marcas varejistas que vão precisar passar a participar de uma maneira mais intensa, mais ativa, seja através de sistemas coletivos, seja elas mesmas no contexto de planos individuais. Eu queria também salientar um outro assunto aqui, que é a questão do plano de comunicação. Porque como a resolução ela deixou um cardápio bastante amplo de alternativas para os planos de logística reversa, né? Então, nós não estamos aqui, a priori, desde logo, entrando no conteúdo do plano de logística reversa. É um documento autodeclaratório, então, nesse primeiro instante, não vai ser feito um estudo, uma análise do conteúdo do plano. Porém, me parece importante salientar que aqueles interessados, por exemplo, em implantar PEVs, eles vão ter que também apresentar um plano de comunicação. Ou seja, em alguma medida, e aí vem o Ministério Público aqui, que vai ser um ator de fiscalização de todo esse processo, né, que as pessoas e as empresas tenham a consciência de que não vai ser suficiente simplesmente anunciar que vai ser instalado um PEV, porque vai ser muito importante também se saber da localização desses PEVs e também as estratégias de comunicação que vão ser implementadas para que o consumidor final realmente faça uso desse PEV e as metas sejam realmente alcançadas. Então, muito embora nesse momento ainda se esteja trabalhando com um instrumento um tanto quanto fluido, né? O Ministério Público tem a expectativa de que, passado um ano ou dois, enfim, quando as coisas começarem a se consolidar, se tem, assim, condições de averiguar a efetividade do sistema que for autodeclarado, né? Porque, para a nossa instituição, a verdade é um valor muito importante, né? Então, em algum instante, se considerar aquilo que foi autodeclarado como algo que é real, também faz muito sentido para o Ministério Público. E aí, nessa linha, o doutor Fabrício falou das ações, né? O Ministério Público, de fato, tem esse papel institucional de fiscalizar, de controlar. Então, o próprio acordo setorial de embalagem de 2015, ele acabou tendo seus percalços em virtude da judicialização que ocorreu em alguns estados, justamente porque aquele conteúdo pactuado nas obrigações do acordo setorial não puderam ser rastreadas as obrigações, não puderam ser conferidas em loco, não se conseguia ter uma consistência das obrigações que supostamente tinham que ser feitas. Então, se colocava dentro de uma grande massa indistinta, né? Ações de capacitação de catadores, com PEVs, com eventos, como se tudo isso fosse logística reversa. Então, eu quero crer, né, que a nossa Resolução 500 de 2023 ela vai ser um início muito importante de política pública nessa linha, né, que possa, aqui no estado do Rio Grande do Sul, proporcionar a recuperação das embalagens colocadas no mercado gaúcho e, ao mesmo tempo, ser um estímulo para que possa haver uma maior reciclabilidade de determinados materiais que hoje talvez não estejam sendo reciclados, com uma maior oportunidade também de trabalho e renda para os catadores,
que muitas vezes são aquelas pessoas que vão coletar o resíduo, vão triar, vão permitir que esse resíduo volte para a indústria. Então, queria iniciar com essas palavras, né? Mais uma vez, agradecendo esse convite, saudando, então, o Fabrício, a Daiane e o Tiago. Muito obrigado, doutora Annelise. Já vou emendar, então, para o Tiago, e aí depois vou para as ponderações. Tiago, obrigado também pela agenda, parabéns pelo trabalho também conduzido aqui pelos três, né, à frente desse debate, e ouvir da doutora Annelise, né, que, ao fim e ao cabo, o tempo, né, deixou o decreto, maturou o decreto, trouxe ele a algo mais palatável e aplicável. Então, está contigo. Obrigado, Fabrício, mais uma vez aí agradecer o convite, né? Saudar também aí a engenheira Daiane, que parceira aí também na construção, um grupo de trabalho aí no Consema para construção da norma. Não foi fácil, né, Daiane? Muito difícil. É um tema complexo onde a gente tentou aqui de alguma maneira simplificar, né? Tentar trazer mais clareza para uma agenda extremamente desafiadora que a gente tem que implementar a logística reversa aqui no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, né? É um tema aí de desafio nacional, né? A doutora Annelise também, né? Doutora Annelise, sempre aí parceira em diversos eventos aqui, né? Na companhia, em diversos debates, atuando junto não só no tema de logística reversa, mas temos a oportunidade de conversar e dialogar em diversas outras agendas também, né? Agradecer pelas contribuições que chegaram ao grupo de trabalho também pelo Ministério Público para a Minuto, e agradecer também, cumprimentar todos que estão aqui na agenda hoje, que tiraram um tempinho para estar aqui conosco, conversando e conhecendo um pouco mais, né, Fabrício? Eu vou aproveitar aqui e destacar alguns pontos e comentar que realmente não é fácil, né, estruturar uma norma e, de alguma maneira, tentar deixar de uma forma mais fluida, mais simplificada, um tema difícil, né? Qual que foi o nosso objetivo sempre quando construímos a norma? E esse foi, digamos assim, o nosso ponto de levar o setor produtivo à discussão, né? Como a doutora Annelise colocou, né? Dessa ponte que a gente tenta fazer nas discussões lá do Consema com os representantes né? Os empresários industriais aí, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Era de tentar, de alguma maneira, deixar uma norma simples, né, um regramento passível, claro, se entender, com segurança, e neste primeiro momento, pelo menos neste primeiro momento, de engajamento, né, de fazer com que a norma não assustasse do ponto de vista da sua complexidade, porque a obrigação ela é por si só, né, um grande desafio, mas que a gente pudesse, nesse primeiro momento, engajar, né, toda a cadeia, né? A doutora Annelise colocou um ponto que eu ia destacar, não só fabricantes, mas importadores, né, distribuidores e comerciantes de produtos que são colocados aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, Fabrício? Isso tu destacou, não são só as indústrias aqui do estado. Então, aqueles que colocam seu produto aqui e que geram, né, essa embalagem pós-consumo, também, de alguma maneira, precisam buscar apresentar seus planos e cumprir realmente com as suas obrigações aqui. Então, e aí eu destaco aqui que tivemos a presença da representante do comércio também nas discussões e também, né, dos municípios, né, da Federação dos Municípios aqui do estado, que acompanhou em constante discussão. Então, toda a cadeia, de certa forma, esteve no grupo de trabalho, participou e construiu. Acho que a questão das metas que a Daiane destacou é um ponto também que a gente não quis criar uma meta. A meta por si só ela já é usada, né? A gente tem níveis de coleta seletivo ainda baixo, acho que a gente precisa oxigenar o sistema como um todo, né? A operacionalização dele, então por si só entendemos que a meta nacional nesse momento ela cria, ou as metas já estabelecidas elas são suficientes para esse primeiro momento. E essa fase, né, essa etapa faseada de você apresentar, de ter o chamamento, né, a partir do sistema pronto, a apresentação do plano e a entrega dos relatórios, né? Esse é o fluxo que, de alguma maneira, a gente determinou, simples e com alguns detalhes importantes para dar a segurança, né? Primeiro deles já estabeleceu o prazo, né, para a entrada
para operacionalização, né, deste cadastro, com a FEPAM ainda vindo a público e manifestando o momento que o cadastro vai estar disponível, né, Daiane, para que as indústrias possam se cadastrar. Né? Um segundo momento em que nós colocamos na resolução que a apresentação do plano de logística reversa ele é válido a partir do protocolo dele, né, sem, obviamente, aguardar nenhuma manifestação prévia do órgão, né, ou aquela questão, e aí eu apresentei, está certo, não está, posso estar executando ou não. Então, a gente já tentou deixar claro na resolução que, a partir dessa apresentação desse relatório, do plano, eu tenho, sim, já a condição de sair implementando as ações, né? E a questão, obviamente, da apresentação do relatório, que tentamos, de alguma maneira, quebrar, né, aquela data do final de março, ali, né, todos os relatórios ambientais prestando contas ao mesmo tempo, né, RAP, enfim, várias legislações utilizando a norma aí de final de março como prazo para entrega desses relatórios, e nós aqui definimos um prazo maior aí de 30 de junho para a entrega desse relatório do ano anterior, que foi, inclusive, né, uma proposição, uma sugestão naquela reunião aberta que nós fizemos com os operadores, com as entidades gestoras, ou seja, com quem opera os sistemas, além, obviamente, dessa manifestação vir na consulta pública de novo, né, validado na consulta pública, mas pontos que também a gente acatou de quem participa, de quem opera o sistema, né, Fabrício? E outro ponto importante que a resolução traz é o conteúdo mínimo, né, tanto do plano como do relatório, né, uma padronização, critérios mínimos que a gente construiu com a Daiane lá, né? Falamos, olha, minimamente a resolução tem que dar essa espinha dorsal, e aí tanto a Daiane como a doutora Annelise já fizeram destaque, né, dos principais pontos que constam lá, do plano de comunicação, né, dos relatórios, da participação das cooperativas. Então, isso tudo está amarrado na resolução como um conteúdo mínimo, e isso ajuda muito, facilita muito nesse primeiro olhar da norma, né, nessa primeira avaliação de qual tema de casa as empresas precisam fazer, né? E tentamos também, de alguma maneira, contribuir com a oferta ou a disponibilização, a transparência da necessidade de soluções integradas, né? O artigo 11 fala muito isso, né, sobre as soluções integradas para implementação e operacionalização dos sistemas, né? Acho que é válido você trabalhar não só com, né, ou unicamente com um deles, mas trabalhar com procedimentos de compras de créditos, né, avaliar sistemas de reciclagem, utilizar PEVs, atuar em parcerias com cooperativas, com agentes de reciclagem, com serviços de limpeza pública, com consórcios, com micro e pequenas empresas, enfim, né? A gente tentou pontuar e deixar isso claro na resolução também. Por fim, né, eu acho que, além de todos os destaques, falar um pouquinho do grupo de monitoramento permanente. Acho que a resolução também, ela tenta agrupar, fazer um modelo de governança que não é mérito exclusivo desta resolução, né, Fabrício, tanto as resoluções do CONSEMA de lâmpadas fluorescentes como de baterias automotivas, elas já trazem, né, esse grupo de governança, né, que é um grupo de monitoramento permanente, que serve aí, que é um grupo que vai se reunir semestralmente, onde a SEMA vai coordenar e conduzir esses trabalhos, e é um espaço para a sociedade, para os agentes de reciclagem, para os operadores, para todos os atores envolvidos na logística reversa de embalagem possam também se manifestar, né? Como está a norma, o que precisa fazer, lições aprendidas, ajustes, né? O que a gente precisa melhorar. Então, esse canal aberto, de forma permanente, ela é imprescindível para a melhoria contínua do sistema e para algo que a gente está aprendendo a fazer, né? Aprendendo a discutir. Eu acho que esse ponto ele é fundamental, né? E dentro aqui, né, Fabrício, para finalizar essa primeira rodada, já entrando nas iniciativas aqui da FIERGS, a FIERGS realmente aí apoiou essa proposta, nós ajudamos a conduzir esse trabalho. E, de fato, aqui o que nós entendemos? Primeiro é de levar a informação ao setor industrial, né? Nós temos, de alguma maneira, já um canal de comunicação aberto com os sindicatos, então a gente tem comunicados técnicos emitidos já sobre o tema, orientações, agendas, né? Com o setor empresarial. Temos aí um fomento às práticas, aí, de alguma maneira, orientação em relação à reciclagem, né? A redução do impacto da fabricação do seu produto, da sua embalagem, né? Temos um Centro Nacional de Tecnologias
limpas aqui, vinculados ao nosso Senai aqui do Rio Grande do Sul, que atua nessa agenda, né? Acho que também a agenda de economia circular ela serve aqui, embora tenha, né, uma questão maior, né, uma amplitude maior, mas é algo que a gente defende esse ano, agora em 2024. Falo esse ano que eu já estou em 2024, né, Fábio? Estou um pouco ansioso aqui. Mas em 2024 a gente tem a nossa 4ª edição do Circulando, né, um evento de economia circular, onde a gente atua muito forte aí promovendo essa agenda, entendendo que é um caminho para também a gente ajudar e contribuir com a logística reversa. Estivemos aqui divulgando aqui, né, a rota da maturidade da economia circular, um sistema aí disponibilizado pela nossa Confederação Nacional da Indústria para tratar do tema, né? Tivemos aí a criação da ASLORE também, nossa Associação de Logística Reversa de Embalagens aqui no Rio Grande do Sul, que saiu de 2015 para 7 empresas aí cadastradas para, em junho de 2023, aí, mais de 275 CNPJs já cadastrados nas ASLORE. Então, são ações que a federação aqui vem fazendo, ajudando, né, a, de alguma maneira, contribuir. E, por fim, né, Fabrício, não menos importante, né, a nossa agenda de incentivo, a tradicional agenda de incentivos à reciclagem, né, que é um ponto que, talvez com a implementação da norma aqui, esse ímpeto maior das indústrias e esse ecossistema estando mais visível, a gente começa a identificar mais oportunidades e a necessidade de implementar incentivos. Seja ele qual for, né, tributário, de financiamento, enfim, agendas. Nós temos uma lei aqui estadual no Rio Grande do Sul que dispõe também de incentivos para projetos da reciclagem, que precisa ser operacionalizada, né? Então, nós temos alguns instrumentos que precisam andar junto para a gente tentar, de alguma maneira, viabilizar, né, um maior êxito, né, e atender as metas ainda em prazo de tempo ainda menor, mas que, de alguma maneira, a indústria apoia e está junto aí nessa discussão e continua acompanhando. O trabalho não finda aqui, né, Fabrício? A gente está só iniciando. E a resolução 500 do CONSEMA aí, né? Chegamos a 500 resoluções editadas, né? No nosso Conselho Estadual, faço parte aí já há algum tempo do CONSEMA. Então, isso mostra também a intensidade que o CONSEMA vem trabalhando no tema, enquanto ele está atento e, se necessário, né, Daiane, vamos aprimorando aqui a norma, vamos ajustando na medida do possível, e todos que estão aqui no evento hoje, estamos abertos aqui para ouvir e ter o feedback a partir da implementação dela para essa melhoria contínua funcionar. Estamos numa jornada, né? Recém começamos e essa caminhada é longa, né? Ela é perene e a gente não tem que ter pressa, nem pensar em questões imediatistas. Temos que, de alguma maneira, ir implementando num ritmo aí possível e melhorando a cada dia, né? Eram esses os comentários aí, Fabrício, fico à disposição mais uma vez, agradecer os envolvidos aí. Não, excelente. Eu acho que assim, o que vocês trazem, na verdade, é quem está à frente da implementação, quem discute, quem põe em prática, quem sabe o desafio da ponta. A doutora Annelise tem uma aproximação, um trabalho muito forte ali das organizações de catadores, muito bacana, com um olhar social, né, de ascensão, de dignificar o trabalho. Acho que a Daiane trouxe os desafios da implementação. A política pública está aí. Agora é o seguinte, o plano. Vamos ter uma minuta via Excel? Não vamos? Podemos? Eu estou pensando o seguinte, que já é um movimento da proatividade que o Tiago traz. A indústria trabalhou junto, construímos junto. Aí eu falo construímos porque eu sou fã do trabalho feito no Rio Grande do Sul. É o seguinte, vamos junto. Não é o sim pelo sim ou não pelo não. Por aqui dá. Por aqui a gente avança. Mesmo com todo esse cenário controvertido, mercado, economia, venda, no fundo nós estamos falando de um custo novo dentro da estrutura, né? Esse é um fato. A logística reversa é um novo custo, que é no produto, repassado ou não. Alguns repassam, outros não. Tem a sensibilidade desse repasse, a competitividade, toda essa dinâmica. Então, foi muito rico. E eu queria só ir passando só alguns apontamentos para ouvi-los. Por exemplo, Daiane, você acha que nesse meio tempo, e aí eu estou usando exemplos como São Paulo, Piauí fez, outros estados, você acha que as entidades gestoras que no começo do ano, no movimento de conformidade, buscam ou buscarão o Estado, haverá a possibilidade de apresentar algum plano num formato mais simplificado,
Eu estou falando, não estou usando o Excel, que foi o mais adotado, tá? Um formato que vai ter a lista das empresas e implemento, ou ainda vamos aguardar? Esse é um. E a questão 2, o Storoli, muito bom vê-lo aqui, é um militante da agenda da reciclagem e que traz o olhar prático do tema. Eu também tenho sérias críticas com relação ao MTR, a ferramenta MTR, não no Rio Grande do Sul, mas pela ausência de integração nacional, né? Cada estado entende, por exemplo, a destinação de uma forma, a destinação intermediária, onde lança a originação do resíduo, né? Quem que é o gerador, onde lança a informação do gerador, algumas particularidades que o que se busca, na verdade, é mais clareza para a implementação fática da própria norma. Queria te ouvir sobre se buscar no começo do ano, haverá alguma ferramenta para entregar ou o compasso é de espera? E a questão do MTR, qual que é a sua perspectiva? Porque eu estou entendendo hoje pelo mercado, a nota fiscal é inexorável, ela está posta, acompanha, tem o próprio papel do verificador de resultados, que dá consistência ao lastro, como, por exemplo, a própria, aí com a atuação do verificador de resultados, da central de custódia, etc. Então, mas no MTR ele vem a reboque ainda com esse debate federal, nos estados, com alguns olhares ainda particularizados. Queria te ouvir um pouco sobre isso, e depois vou emendar uma aqui para a doutora Annelise. Sim, a questão dos planos, primeiramente. A nossa ideia é que aguarde, né? A gente quer implementar o quanto antes. A minuta, ela tá no forno, assim, ela tá semi-pronta, só revisada, e a gente tentar implementar o quanto antes. Porque, vou ser bem sincera, o órgão ambiental não tem perna para tanto. A gente não vai conseguir. Vai ser apresentado, assim como hoje a gente tem alguns termos de compromisso assinados, e poucos termos que a gente tem, a gente já não consegue acompanhar, porque daí não está sistematizado, não está operacionalizado, então demanda muito tempo de leitura e documentos. Então, a gente não tem como conseguir, né, acompanhar isso. Né? E essa questão, inclusive, do órgão ambiental poder acompanhar, foi que a gente trouxe esse certificado, a emissão desse certificado. Porque eu, como analista também no licenciamento, eu vejo que a gente não teria condições de cada analista da FEPAM, no licenciar uma indústria, avaliar um plano de logística reversa, ver se está cumprindo meta, além de toda a documentação que ele tem que avaliar. Então, nós achamos muito mais prático, na questão do licenciamento, ser emitido um certificado, que um outro grupo vai ser responsável por avaliar e emitir esse certificado, e no licenciamento ambiental vai ser solicitado apenas esse certificado. Então, ele tendo um certificado de cadastro, quer dizer que ele está ok, e é isso que é para o licenciamento ambiental, né, que vai servir para o licenciamento. Já vou aproveitar o braço mais um pouquinho da parte do licenciamento, que também nos questionam muito a questão da obrigatoriedade de um sistema de logística reversa para a emissão de licenças, né? Muitos estados têm legislação, né, que implica nisso. Se não tem um sistema de logística reversa, a licença não é emitida, não é renovada. De início, no estado do Rio Grande do Sul, a gente optou por não exigir, né, a aplicação do sistema para emissão de uma licença, e sim nós vamos entrar num caráter orientativo de início, né, orientar as empresas a terem, quem não tem, vamos dar um prazo para apresentar um plano, e aí sim, no segundo momento, que a gente vê que já está sendo implementado, que já tem condições, o prazo já está adequado, a gente vai partir para outras ações, né, ou autuações, ou ações de não renovar a licença. Mas aí, num segundo momento, quando a gente vê que realmente a gente conseguiu implementar aqui no estado um sistema, né, que ele é muito, muito inicial, assim, a gente não sabe ainda como que vai andar e como que o órgão ambiental vai ter condições de acompanhar isso, de fiscalizar isso. Então, a gente quer trabalhar junto, como a gente falou sempre, né, principalmente com a Fiergs e FEComércio, de que a gente quer trabalhar junto e criar algo que seja viável para todo mundo, né? Então, isso, questão do plano de apresentar, a gente espera que aguardem a implementação do cadastro, porque nós não temos condições de avaliar antes. O MTR, já segundo ponto, né, a questão do MTR, eu sempre fui defendendo, né, desde o início lá, participei dos 2 grupos de elaboração da minuta e depois no CONSEMA também, de avaliação da minuta, né, e eu sempre defendi o uso do MTR, porque para o órgão ambiental, a comprovação real de que aquele resíduo chegou na reciclagem, de que ele não foi desviado por um lixão, de que ele não foi desviado por um aterro, é o CDF. Então, para nós é muito importante ter esse certificado, porque ele é emitido pela empresa que recebeu lá da reciclagem, que com certeza aquele resíduo foi para a reciclagem, foi para aquela indústria. Então, para nós como órgão ambiental, assim, a visão é muito importante do MTR. Para nós é ele que
que tem um valor, um peso maior, assim, no sistema. E a gente entende também que a nota fiscal, ela representa isso, né? Ela tem uma nota fiscal emitida por um reciclador, só que ela também tem os intermediários, né? Então, para nós é mais difícil controlar uma nota fiscal do que o MTR para um órgão ambiental. Então, a gente defende o uso dele. Aqui no estado, o MTR do Rio Grande do Sul, ele é vinculado ao Sistema Nacional, né? Então, o nosso sistema online aqui, ele automaticamente ele tem conversa com o Sistema Nacional. Só que realmente, como o Fabrício citou, a gente tem alguns regramentos na nossa portaria que outros estados não têm, né? Em que momento se gera, é obrigatório gerar MTR, quando que está desobrigado. São regramentos aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? E a gente trabalhou tanto como essa norma na época do sistema MTR, eu também participei da elaboração da portaria do sistema. A gente trabalhou e escutou muitos usuários, né? E por isso a gente tem essas desobrigações e tem a partir de onde ele tem que ser emitido, porque a gente queria que ele fosse viável, né? E não implementar um sistema obrigando que todo mundo emitisse um MTR, sendo que não era viável. Como a gente vê alguns estados, né, que a gente se baseou, não, todo mundo tem que emitir, mas a gente vai lá, não tem como emitir. A gente sabe que tal nicho de mercado não emite, porque não tem condições. Então, a gente também participou disso com o MTR foi atualizado algumas vezes, né? Foi exatamente no dia a dia dele, na implementação que a gente foi vendo, né, particularidades, e ele foi atualizado, né, na portaria. E vai ser agora com a resolução com o SEMA também, a gente vai utilizar, a princípio a gente deu esse prazo para o uso do MTR, e vamos ver como que a carroça vai andar, digamos assim, né? Para a gente se adequando e ver se realmente o MTR tem condições de ser utilizado junto com a nota fiscal, né? Não tem como prever o futuro, mas na minha visão de órgão ambiental, o MTR é muito importante para nós, assim, como comprovação da destinação do resíduo. Legal, excelente. Daiane, eu vou já emendar com base um pouco do que você colocou, já passar para a doutora Annelise. Essa questão do licenciamento, particularmente, para mim, eu acho que é um tema controverso. Eu, ao invés de controlar no licenciamento, eu vou usar como exemplos, né, como São Paulo fez, me parece mais coerente fazer como o Mato Grosso do Sul fez, que olhou para o Estado com base nos dados da Fazenda, produtos que chegaram no Estado, que tem obrigação de implementar a logística reversa de embalagens. Se você entende não aplicável, justifique. Se não, cumpra-se. Então, deu uma abrangência infinitamente maior que o número de fabricantes instalados no território paulista. Então, é um bom exemplo. E eu queria ouvir da doutora Annelise 2 pontos. Um é esse, doutora Annelise, como é que a senhora vê a ampliação, essa abrangência para além dos sujeitos a licenciamento, para amplificar o cumprimento da logística, que eu defendo o seguinte, não é os mesmos fazendo mais, e sim mais fazendo a logística reversa para ampliar os aderentes e, sem dúvida alguma, transformar algo mais palatável. Então, como é que a senhora vê essa perspectiva de implementação, de ampliar o horizonte dos sujeitos à implementação da logística reversa? E 2, a senhora contar um pouco a decisão de primeira instância de Porto Alegre, que eu acho que mostra a importância do cumprimento da conformidade legal, da logística reversa, né? A despeito, não vamos entrar em tese, vamos entrar no objeto da sentença, né? Que de fato é algo que demonstra uma preocupação e que, por sua vez, que é o que eu sempre falo, a forma de não chegar lá é cumprindo com a logística reversa. E aí o Estado dando todo esse aparato para ter a isonomia. E último parênteses, pessoal. Agora, de amanhã até o dia 22, está tendo Expo Catadores em Brasília. Está previsto, dia 22, uma celebração, inclusive com o presidente da República. E nesse ponto que o Tiago trouxe, dos instrumentos fiscais e econômicos, é possível que um dos regulamentos seja a da Lei 14.260, que popularmente conhecida como Lei Rouanet da Reciclagem, permitindo 1% do imposto de renda aplicado na cadeia da reciclagem. Estamos aqui na torcida para que, de fato, isso venha a se confirmar. Doutora Annelise. Obrigada pelas perguntas, Fabrício. Sim, eu concordo contigo que um sistema que exige um cadastro, ele pode ser mais eficiente, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter muitas empresas que colocam produtos aqui no estado, mas que não foram licenciadas aqui, estão localizadas em outros locais, enfim. Então para nós, esse cadastro faz, sim, bastante sentido, embora eu também, lá no início das discussões, também fosse uma grande admiradora da solução de São Paulo,
porque eu fico muito preocupada também de como é que a gente vai cobrar efetivamente, assim, a questão da legislação. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul não tem uma previsão de punição para quem não atender essa prescrição de uma forma tão clara assim, embora o decreto, aliás, a resolução fale genericamente penalidades previstas em lei. Então, isso a gente fica pensando assim, bom, então vai ser o Ministério Público pela via criminal, então, porque tem um tipo penal que fala deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, vamos encarar isso como uma obrigação de relevante interesse ambiental criminal, só que talvez se a gente tivesse uma previsão administrativa, seria melhor, porque me parece um exagero usar o direito penal para um descumprimento dessa natureza. Então, talvez a gente esteja aí diante de um limbo que tenha que ser enfrentado no âmbito da legislação do Estado do Rio Grande do Sul, para poder dar conta dessa previsão aqui do artigo 15. Tá? Queria salientar, aliás, artigo, agora me perdi, acho que é o 13, mas eu queria também salientar assim, que a importância dessa resolução no contexto do Estado mesmo, porque muitos municípios eles vinham tentando dar um jeito na sua logística reversa na escala do seu território, que foi justamente a experiência de Porto Alegre, que resultou na ação civil pública. Tá? Então, por quê? Porque como a gente não tinha aqui uma iniciativa do Estado do Rio Grande do Sul para tentar organizar esse assunto numa escala territorial mais ampla, muitas cidades estavam tentando pensar como é que elas próprias iam dar conta de resolver o assunto, porque as cidades já vinham executando coleta seletiva, vinham se onerando muito com a coleta seletiva e não estavam sendo procuradas por nenhuma entidade para efeito de algum acordo, algum tipo de termo de cooperação. Então, estavam arcando completamente sozinhas com custos de recuperação de embalagens colocadas no mercado, por meio da coleta seletiva, né? E depois muitos catadores, no caso de Porto Alegre, inclusive fazendo parte da coleta seletiva, trabalhando em prédios públicos municipais, recebendo recursos da prefeitura. Então, o município muito onerado. E foi esse o contexto que nos levou a ajuizar a ação civil pública contra as associações empresariais que assinaram o Acordo Setorial de Embalagem em 2015. E, recentemente, então, foi publicada a primeira sentença contra a Associação Brasileira de Distribuidores, a ABAD. Então, essa sentença, ela tanto reconhece que o município contribuiu para a recuperação dessas embalagens e, portanto, condenou a ABAD a ressarcir o município, o que vai ser objeto de uma liquidação específica, porque é claro que a ABAD não é responsável sozinha por tudo isso, então isso vai ter que ser ainda objeto de uma liquidação de sentença, mas muito importante que vai ser a apresentação de um plano, que a ABAD vai ter que apresentar um plano especificando a responsabilidade do distribuidor, porque hoje o distribuidor ele também está um pouco solto, né? O que fará o distribuidor? Né? Ele vai se envolver com PEV, vai se envolver com educação ambiental, com comunicação. Hoje as coisas estão muito vagas, então isso serve para que o município possa, daqui em diante, então, cobrar desses atores todos planos de logística que sejam mais coerentes com a realidade. Claro que ainda vem muita água pela frente, certamente o ABAD recorreu, né, vai continuar recorrendo, enfim, então a gente ainda não tem uma decisão definitiva, mas como esse processo judicial ele foi cindido e hoje temos uma ação para cada associação, no contexto de Porto Alegre, nós estamos, sim, conseguindo conversar com cada uma das entidades e tentando entender realmente e negociar e acertar o que vai ser feito em Porto Alegre, ou o que vai ser feito, sobretudo, no contexto dos projetos estruturantes, para se ter uma certeza de que esses resíduos vão sair da cidade de Porto Alegre. Tá? E aqui tem uma pergunta do Edson, que eu achei muito interessante, que é a questão da reciclabilidade, tá? que é um aspecto que a Resolução 500 não aborda realmente. Como ela trabalha com a mesma meta federal, ela não entrou nesse detalhe de que algum material que seja, em princípio, reciclável, mas que não está sendo reciclável na prática, porque
as empresas recicladoras estão muito distantes, né? Então, isso tudo não foi tratado no contexto do decreto, tá? Então, a primeira parte da pergunta do Edson, que era o que se faz com materiais que são anunciados como recicláveis, mas que não possuem reciclabilidade real, isso não é objeto do decreto 500, da resolução 500, mas não significa que o Ministério Público não esteja olhando para essa temática. Inclusive, essa é uma pauta da Abrampa, é um assunto que nós estamos vendo como que nós vamos passar a controlar de uma maneira mais razoável, porque algumas empresas se anunciam como com materiais 100% recicláveis, enfim, então nos interessa realmente saber o que está acontecendo de efetivo com os materiais que são colocados no mercado, tá? E essa é uma questão. E com relação às discussões nas regiões do Estado, essa realmente é uma preocupação legítima, porque muitos municípios do Estado do Rio Grande do Sul são municípios que estão completamente alijados de qualquer iniciativa de logística reversa, porque são muito distantes das indústrias recicladoras e aqueles materiais que não têm uma atratividade acabam sendo colocados nos aterros sanitários. Essa é a realidade de muitos municípios da região da Campanha do Estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos, por isso mesmo, realizando reuniões com alguns setores para tentar ampliar algumas soluções para essas regiões distantes e que materiais que, teoricamente, são 100% recicláveis, como o vidro, acabam sendo dispostos em aterros, porque são materiais custosos, né? O frete é muito caro e tudo, então acabam indo para aterro. Então, nós estamos, nesses casos, tendo reuniões com os setores, com as associações empresariais, para tentar, nem que seja a implantação de pilotos que possam atender os municípios, criando entrepostos e locais de consolidação, né, para que se possa dar uma solução para essas regiões. Ótimas ponderações, e acho que também tem um olhar, e quando a gente, aí eu tenho que trazer a questão do olhar Brasil, acho que essa questão da reciclabilidade é um ponto importante, e por isso que eu falo, e por isso que eu defendo, quanto mais empresas cumprindo, mais senso de implementação talvez o cidadão vai sentindo, né, que o sistema está chegando, porque quando a gente olha a realidade do país ainda, com 2.500 municípios com lixões, né, sem plano, sem cobrança, sem um manejo adequado, com disposição mínima, 45% do RSU é orgânico. Então, assim, precisamos para ontem uma solução. Né? E vem ano, vai ano, passa ano. Daqui a pouco a discussão, ano que vem, é o seguinte: novo marco do saneamento, prazo era 2024, e entra-se na discussão do novo prazo para a disposição final. Então, é lamentável esse círculo vicioso de descumprimento da norma. E aqui eu estou falando de saúde pública, do básico, né? Estamos falando de saneamento. E nesse ponto, Thiago, eu queria passar aqui para as suas considerações. Como é que você enxerga aí a receptividade do setor privado, com toda essa diretriz, com toda essa tratativa, com toda essa discussão, né, que permeou aí o último ano e meio, pelo menos, de forma mais intensa, a logística reversa, e como é que você tem sentido isso? Depois já passo aqui para a Daiane para ela concluir. Vai lá. Perfeito, Fabrício. Olha, nós temos, de alguma maneira, tentado manter, né, mantemos esse diálogo aberto há um bom tempo com o setor empresarial, né, com os sindicatos aqui, desde a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, né, a Fiergs aqui, ela tem um conselho de meio ambiente, no qual eu estou aqui na função, aqui no cargo de executivo desse conselho. Então, a função aqui minha é permanentemente estar em troca, né, de informações com os sindicatos, com os setores. Então, a gente vai, de alguma maneira, construindo, amadurecendo, né, a ideia, colocando que tendências aí normativas e levando, esclarecendo os empresários sobre o tema, né. É claro que, de alguma maneira geral, há uma primeira impressão assim mais reativa, né? Olha, vamos ter uma nova exigência, uma nova regra, como fazer, como executar, mas o que a gente tenta mostrar é sempre o lado
digamos, de vantagens que existem, né? Desde a sua reciclabilidade, da sua redução do seu impacto, né? Como melhorar o seu produto, otimizar o uso de matérias-primas dentro de embalagens. Então, a princípio, Fabrício, nesse momento de construção, a gente teve um diálogo muito aberto, assim, muitas contribuições, né? Um engajamento, os industriais se envolvendo, a gente teve oficinas aí aqui com sindicatos, rodamos algumas regiões do estado, mostrando a minuta, conversando. Então, acho que é um momento em que nós precisamos, de alguma maneira, também nos unirmos em relação a deixar um ambiente, né, saneado, com um menor impacto ambiental. E eu acredito que os desafios que a doutora Nerise pontuou, né, logísticos, de pontos de destinação, de reciclagem, né, o setor industrial, no seu resíduo industrial, também tem muitos desafios, né? O resíduo ele acaba circulando muito, né? No Brasil todo. A gente tem poucas unidades, né, de processamento e reciclagem. Eu acredito que esse processo vai convidar os empresários, né, as empresas a repensarem, né, seus designs de suas embalagens, que materiais estão sendo usados, a olhar essa questão dos fluxos desses resíduos, né, a talvez criar um ambiente de promoção de novos negócios, né, de novas indústrias, né, alguns sindicatos, o Sindicato do Plástico comenta muito, né, a gente teve muitas indústrias de reciclagem acabaram fechando aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se é a realidade do Brasil, né, mas talvez esse modelo de planos, de avaliações, né, que devem ser realizadas, eles podem também startar oportunidades a gente chegar, né, nessas áreas, né, de descobrir novas oportunidades em regiões desassistidas por unidades de reciclagem, né, de fazer parcerias com municípios ou outras áreas, né, que possam, de alguma maneira, fomentar e viabilizar negócios e o atingimento de metas, né, da logística reversa. Eu acredito, Fabrício, que a próxima etapa, o nosso próximo degrau aí a ser alcançado é esse, é o nível de maturidade, né, onde esses planos e esses relatórios vão nos dar indícios, sinalizações de gargalos que a gente tenha, né, no estado para reciclagem, para os materiais de embalagem, para processamento, e vão gerar oportunidades que a gente está atento aqui para ajudar, né, os empresários, enfim, né, as unidades, de todos os atores envolvidos, a viabilizar, né, com que esse resíduo transite menos aí no estado, até mesmo viabilize, né, doutora Inês, plantas aí de reciclagem em diversos locais do nosso estado e no Brasil, porque é a realidade, né? A gente tem pouca capacidade de processamento, pouca segregação, né? Um ponto que a gente não falou aqui, que é algo que acaba, para a gente fechar aqui, né, Fabrício, não vou falar demais aqui, mas o último ponto, que a gente acabou não discutindo ainda, mas é um ponto de muita preocupação no empresário, é como a sociedade, né, vai se envolvendo e como o consumidor final lá, ao decidir onde ele descarta, né, a embalagem dele, que é onde começa esse processo, como que a gente vai, né, chegar, né, no cidadão, como a gente vai levar essa conscientização, né, como ele participa, né, como parte inicial desse processo, porque sem esse descarte adequado, né, é muito difícil você ter uma cadeia que se reajusta no meio do caminho, né? Tudo parte do descarte adequado desse resíduo lá na ponta pelo consumidor final. E a logística reversa é isso, é o resíduo pós-consumo. Então, se tem um ponto que é muito sensível, é uma preocupação muito grande, também do empresário, além de todos que a gente já falou aqui, como é que a gente chega, né, na conscientização da sociedade, do consumidor, para ter esse engajamento, assim como todos os atores envolvidos aqui, para cumprimento da resolução, né? Esse eu acho que é um grande desafio que a gente vai ter, que envolve desde a escola primária, desde a educação básica, né, até a qualificação maior aí do consumidor, dos grandes consumidores hoje em dia, né? Acho que, para fechar, esse é um desafio, é um ponto de interrogação que vai gerar bastante trabalho, né? Maravilha, Tiago. Vou passar a palavra aqui para a Daiane arrematar. Obrigada, Fabrício. Eu queria complementar a fala da doutora Annelise em relação às infrações, né, e trazer que a gente tem o Decreto Estadual de Infrações Ambientais e que ele prevê no artigo 76, eu até fui buscar aqui para ver qual era o artigo, né, a infração
descumprir a obrigação prevista no sistema de logística reversa, previsto no artigo 33 da Lei Federal, né, 12.305 de 2010. Então, a gente tem essa previsão já no decreto estadual que a gente pode aplicar, né, como infração. Ela tem algum embasamento, a gente já tem para essa aplicação. E eu estava lendo o chat ali, vi umas perguntas, então eu queria esclarecer rapidinho também, se possível, Fabrício, aqui. Questão ali que falaram ali dos CDFs de intermediários, que não conseguem, né, emitir vários CDFs para as cooperativas, e acaba prejudicando. Então, essa é uma falha que a gente viu no sistema, né, na verdade, na operacionalidade do sistema, e por isso que a gente aderiu a esse prazo do federal, né, desse período de transição, de isentar nesse momento, né, o CDF, e aceitar a nota fiscal para a gente ver como vai se comportar, né, o sistema e como é que ele consegue se adaptar. Porque o correto seria essas empresas, né, emitirem um CDF para cada uma das cooperativas, porque cada uma das cooperativas emitia um MTR para essa empresa, né, individual. Então, é um CDF de volta para cada uma delas. Então, para não prejudicar e não ter problemas nesse início, a gente resolveu esse período de transição. E uma outra pergunta que eu vi é a questão de gerenciamento, quem vai fiscalizar os planos, né? Então, isso está sendo implementado pela SEMA, pela Secretaria de Meio Ambiente, com a participação da FEPAM, né? Então, vai ser criado um grupo que vai avaliar isso e vai ser responsável por acompanhamento desses planos. E eu queria trazer também que esse cadastro, né, não foi dito aqui, ele não é só para as embalagens, é para todos os sistemas de logística reversa. Então, vai ser um cadastro que vai ser o sistema de agrotóxicos, de pneus, todas que já têm hoje implementados em funcionamento, eles vão ter que realizar esse cadastro também, não é só para as embalagens. Fabrício, acho que era isso que eu queria esclarecer agora, né? Não, ótimas, acho que abordagem. Carlos, você chegou para dar uma boa noite aqui geral, dar suas palavrinhas e a gente tendo uma aula aqui com a Daiane, aqui de forma bem, aqui brincando, é a mãe da Resolução 500, enquanto o Tiago é o pai, e a doutora Annelise é a tutora. Então, queria passar para você fazer algumas considerações. Fato é que é um tema que mostra o Estado seguindo, né, a diretriz de conformidade da logística reversa, com uma resolução compatível, buscando acomodar a uma operacionalização com olhar para o federal e com a realidade do Estado. Então, foram ótimas as intervenções, as falas, super felizes. Passo para você fazer um fechamento, porque já tem uma pequenininha que está ali perto da Daiane, que certamente já pediu colo. Então, você fecha e eu dou boa noite. Não, obrigado, Fabrício. Desculpem todos o atraso, mas esse fim de ano, o trânsito acabou demorando bem mais do que eu imaginava, mas eu sabia que as falas estavam em ótimas mãos aí. Se temos a mãe, o pai, a tutora da resolução, acho que você é o maestro que conduz esse tema, Fabrício. Então, realmente aí um time de excelência. Mas a minha fala, eu diria o seguinte, é um pouco mais genérica e até um tanto breve, até trazendo muito do que a gente acabou discutindo aí nas duas semanas passadas na COP. O tema era um pouco, né, agenda climática, e aí eu estava pensando, acompanhando um pouco a própria resolução do Estado do Rio Grande do Sul, que vem acontecendo, e como esse tema da logística reversa está se desdobrando aqui no Brasil. E um ponto que pegou para mim muito forte lá na COP foi a necessidade de os entes subnacionais assumirem um protagonismo nessa agenda ambiental. Que a gente acaba tendo aí várias nuances. Então lá a discussão era muito a questão climática, nós temos aí o processo da negociação do Tratado dos Plásticos, que envolve um pouco da logística reversa, nós temos o tema da gestão adequada de resíduos, e numa agenda, quando a gente pega esse olhar mais global, numa agenda que envolve muito a participação dos entes nacionais, dos entes federais, mas que acabou, eu diria, de um tempo para cá, e isso foi bastante reforçado agora na COP, acabou gerando um desconforto, porque, na verdade, a implementação
dessas ações e dessas políticas, ela acaba sempre acontecendo ou na autoridade local, no território municipal, ou também num território regional, que no nosso caso são os estados. Então, eu vejo esse processo de desenvolvimento em que a gente acaba aí notando uma articulação e um desenvolvimento mais das entidades estaduais como muito salutar e muito necessário. A gente precisa realmente trazer este olhar mais para próximo do território, e eu diria não só num olhar de determinação das obrigações, mas principalmente num olhar de apoio, de orientação, de capacitação, de impulsionamento de soluções que venham a acontecer no âmbito justamente regional, no âmbito dos estados. Então, a resolução do estado do Rio Grande do Sul, ela vem aí, como você disse, com novas dinâmicas, com novas previsões. Eu peguei um pouco da parte final da fala da Daiane, indo um pouco além das embalagens em geral. Então, esse é o ponto importante, porque afinal, quando a gente trata de gestão de resíduos, a gente trata justamente de um sistema integrado e não de um sistema isolado. É isso que a gente acaba até levando como ISVA, como Associação Internacional de Resíduos Sólidos, nessa negociação do Tratado dos Plásticos, de que não adianta a gente resolver a poluição por plásticos se a gente vai continuar tendo a poluição por uma série de outros tipos de resíduos. Então, nesse sentido, eu queria já dizer que temos esse prazer, essa satisfação de ver novamente o estado do Rio Grande do Sul assumindo esse protagonismo, se colocando na vanguarda, e com isso a gente poder estabelecer um sistema que parte da legislação federal, que parte da regulação federal e que tem esse detalhamento para a implementação no território estadual, para que a gente possa impulsionar essas soluções necessárias, que afinal já se vão 13 anos, mais de 13 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente ainda realmente, infelizmente, patina em ver resultados mais ambiciosos, de ver números mais satisfatórios, e a partir desse momento, com esse conjunto de esforços aí, da gente poder desdobrar e avançar. Então era um pouco dessa fala que eu queria trazer. Não vou me alongar, justamente por conta das informações que já foram compartilhadas e do adiantado da hora, mas que a gente possa aí incorporar esse sentimento de que o papel dos entes subnacionais, ele é muito relevante e ele precisa ter esse destaque e essa prioridade. Então devolvo aí para você, Fabrício, para esse arremate, e novamente agradecendo a oportunidade. Maravilha, Carlos, te agradeço. Até para quem... O Carlos é presidente da Associação Internacional de Resíduos, é um brasileiro que preside a entidade global de resíduos. Primeiro pavilhão de resíduos na COP, né? COP 28 inaugura primeiro pavilhão de resíduos. Daqui 22 meses temos em Belém, né? Se confirmando, né? Essas expectativas aí, com a estrutura necessária que precisa para um evento dessa magnitude. Nós temos aqui no Brasil e certamente teremos aí, né, um posicionamento importante para debater em território nacional. Então aqui, doutora Annelise, Tiago, Daiane, Carlos, meu muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que cada um executa na sua frente. Certamente quem está acompanhando aqui teve uma aula com vocês. Muito obrigado, pessoal, que ficou até agora. E tenhamos uma ótima semana, um abençoado Natal e um excelente 24 com muita saúde. Tudo de bom, pessoal. Tudo de bom. Se cuidem. Tchau, tchau. Tudo bom para todos. Obrigado, boas festas. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boas festas. Tchau, tchau.